Olá pessoal, aqui é o Saulo da ByteBio. Vou falar mais uma vez para vocês sobre o ByteGPT, apresentar um pouco uma visão geral, tirar algumas dúvidas. Lembrando que nós já temos alguns vídeos mais técnicos, mais profundos, detalhando a ferramenta. Aqui apenas uma visão geral, para que a gente tenha alguns pontos aí que são sempre importantes ressaltar. Então eu vou começar aqui com vocês, justamente entendendo o que é o ByteGPT, que é uma ferramenta que permite ter respostas generativas, ou seja, por IA, aonde a gente conecta a um chatbot, e a gente aqui vai propor o Acomo CRM, aonde por meio deste sistema é possível conectar aí a um GPT customizado. E customizado aqui é porque você acaba colocando conteúdos da sua empresa e ele responde com precisão acerca daquilo que foi perguntado pelos seus usuários aí. Então veja que nesse exemplo eu tenho lá perguntas, né? Como, por exemplo, vocês falam em serviços de marketing, como um processo comercial, e as respostas vão sendo realizadas pela própria ferramenta. E aqui nada mais é do que uma integração desse nosso sistema, e a Como, utilizando provedores de GPT que permitem que eu faça a inserção de conteúdos, permitindo que eu tenha justamente aqui a, a inclusão de arquivos como TXT, DocX, diferentes formatos, dentro de provedores como, por exemplo, o DeFi. E aqui no DeFi a gente consegue justamente fazer as recomendações que o bot precisa, quanto à maneira de responder, as parametrizações necessárias para que seja da maneira que eu gostaria que atuasse. Então, pode ser para fazer atendimentos, responder dúvidas, pode ser colocado logo na entrada, quando alguém faz uma pergunta, já começa respondendo, ou às vezes eu ponho um fluxo que vem as perguntas, eu coleto ali no meu fluxo, e aí depois que eu faço toda a extração das informações que eu necessitava por meio do meu chatbot tradicional, eu posso deixar na pergunta como, por exemplo, o que mais eu posso te ajudar? E aí o meu GPT entra em ação. Então eu posso acioná-lo, desligá-lo, posso chamar quando for preciso, além de fazer outras formas de uso, como, por exemplo, validar um dado, verificar alguma coisa, tentar traduzir para o nosso time comercial qual é a intenção daquela conversa. Aí vai da criatividade de cada negócio, já que a gente conecta tudo isso a um sales bot, né? Porque o, o ByteGPT ele é um widget que faz uma conexão, então, entre a Como, e aí a gente tem a Como ligado ao DeFi, que por sua vez está conectado aqui ao OpenAI. O OpenAI é um modelo, né, de IA generativa, temos outras formas também, temos outros fornecedores, é importante ressaltar isso. O mais conhecido se tornou agora a OpenAI, e aí, a gente também não está aqui se tratando do chat GPT especificamente, mas sim dos recursos para a empresa que a OpenAI proporciona por meio das suas APIs. E temos outros também, como o próprio MySQL, Custom GPT, Retune e assim por diante. Então, eis que a gente pode trabalhar também sem nenhum provedor diretamente aí a OpenAI. Então, veja que nesse caso, aqui na nossa página, a gente pode fazer algumas interações de testes. Como, por exemplo, o que é o ByteGPT, né? Então, escrevendo aqui o que é o ByteGPT, veja que a resposta já é imediata. Aqui no site, eu posso colocar o ByteGPT no site, no live chat da própria Como, no direct no Instagram, no Facebook, como por exemplo no Messenger, no Google Chat, e é óbvio, no Telegram, no WhatsApp, em todos os canais que chegam até a Como. Como aqui a gente tem essa situação que eu posso perguntar, o que faz a ByteBio? Repare que a resposta visualmente ela vai acontecer, mas leva alguns segundos para terminar. Por isso que ele dentro do nosso instalação, a gente já deixa para vocês aí um template ou alguns templates já instalados no ambiente de vocês, explicando cada uma das etapas, o que pode fazer, o que não pode fazer, para que você tenha total autonomia de gerar aqui as condições que você precisa para que o bot, né, ele tenha justamente esse comportamento de responder no momento que você achar necessário. E os custos que nós temos envolvidos
São custos bem acessíveis, já que a gente hoje consegue conectar diretamente ao fornecedor, que é a OpenAI. Então, nós deixamos aqui na nossa landing page algumas informações ali mais técnicas ou gerais, e aqui embaixo nós temos uma simulação de custos que você pode fazer. E nessa simulação de custos, o que acontece? A gente pode, eu vou iniciar aqui essa página, para a gente pegar do zero, para poder vermos, né? Então, imagine que seu negócio ele tenha alguns momentos que vai usar o GPT, que às vezes tem toda a conversa ali que não usa o GPT e vamos supor que eu vou usar cerca de 50 conversas por dia, né? E aí eu pergunto se no final de semana essa média continua, eu vou falar que não, às vezes sábado domingo isso não mantém a média, e aqui eu vou pular a licença da Como e deixar só o ByteGPT e a OpenAI, porque caso você já tenha como, você vai gastar apenas aqui, investir apenas no ByteGPT e OpenAI. Se você não tiver como, tem ali a simulação que você pode fazer depois no plano avançado ou empresarial. Então a cotação no dia que eu faço está 4,90, isso vai variar. Pergunta aqui para você confirmar que é apenas uma simulação, né, e não uma cotação final, já que varia com o dólar. E aí, olha só que legal. O que acontece? Usando o modelo 3.5, que é o modelo mais barato e indicado para esse caso, já que o modelo 3.5 é um modelo aí que dá conta tranquilamente de fazer o que precisa por conta das perguntas e análise das respostas, ele tem alguns centavos de dólar, bem, casas decimais aí bem pequenas. Então, repare que nesse caso, utilizando-se cerca de 50 mensagens diárias, o que vai dar 1.100 conversas por mês, você pagaria apenas R$ 37, mais ou menos, né? E tem o valor de R$ 55 aqui, que é o valor de uma hospedagem fixa da nossa API para fazer essa relação para ele poder trabalhar. Então, somando as duas coisas, pagaria-se no mês cerca de R$ 92 de uma forma adicional à licença Combo. É muito acessível pelo tamanho de valor agregado que isso traz. Você depois pode simular com outros valores aí também. Você pode vir aqui mudar o número de mensagens, escolher o plano Combo, trocar o modelo caso você queira ver se o seu negócio é muito específico e tem realmente uma necessidade de usar o GPT-4, fique à vontade, mas na grande maioria, mais de 90 e tantos por cento dos nossos clientes utilizam-se o 3.5 de uma maneira bem satisfatória. E aí eu vou agora mostrar para vocês como que é essa visão dos conteúdos, que é um ponto que tem bastante dúvidas, né? Assim, tá, beleza, mas como é que eu configuro? Onde que eu subo os conteúdos? Onde que eu mexo nisso? Então a gente tem diferentes fornecedores, como eu comentei. Eu vou exemplificar aqui com o DeFi. Uma vez que você cria a conta no DeFi, você vem aqui nos seus settings. Repare que no seu modelo aqui já está configurado e ele tem o modelo da OpenAI e a minha chave já está ligada. Caso a sua não estivesse, você poderia clicar aqui no botão de adicionar. Ele tem um linkzinho que vai aparecer para você ali, um link direto da plataforma da OpenAI, onde você cadastra lá a sua chave. Lembre-se de colocar um cartão de crédito direto na OpenAI, que é onde ele vai fazer o consumo para que você tenha créditos ali. E aí você, então, pode determinar também o limite de gasto que você quer ter. Você acompanha em tempo real como está sendo consumido, viu? É bem transparente. E aqui o DeFi ele te dá 200 chamadas num trial antes de você pôr sua API, caso você queira testar diretamente. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, porque nós já temos vídeos sobre isso aí nos nossos canais. Então, uma vez que você criou, lembre-se que temos aqui a API do próprio DeFi, que a gente precisa dela para poder instalar. Você envia ela para a gente no onboarding, que eu vou te mostrar já já, mas também tem um vídeo explicando tudo sobre isso. Aqui é só uma visão geral. Então, no prompt aqui, você tem um pré-prompt que a gente fala, olha, você é um assistente virtual, responda na primeira pessoa, e se o usuário fizer alguma pergunta fora dos tópicos, isso informe gentilmente para ajudá-los no tópico, não mostre preços, não agende eventos, não peça para entrar em contato conosco. Então, eu passo várias recomendações como se fosse aqui uma pessoa da equipe que eu estivesse instruindo, recomendando que ela fizesse o que ela não fizesse. Então, o pré-prompt não é necessariamente o conteúdo, e sim instruções que o meu bot
deve ter, da maneira como ele vai se portar, como se fosse a personalidade do meu bot, o comportamento dele para com o meu usuário. E aí eu associo um contexto, ou a um contexto. E o contexto é justamente onde estão as minhas informações, que eles estariam aqui em datasets. Datasets é um conjunto de dados que eu subi aqui esses arquivos, e no arquivo TXT você pode vir aqui e subir arquivos HTML, DocX, PDF, enfim, próprio TXT, e aí com isso eles serão relacionados e tecnicamente você pode ativá-los ou desativá-los. Se você clicar aqui dentro, ele te mostra como isso foi cortado, né, o split que deu dentro do tamanho aqui, no caso do comprimento de 1000 tokens ou 1600 caracteres, e tudo isso que vai fazer com que você tenha maior autonomia na gestão dos seus conteúdos. Que eu também não irei abordar agora, mas saiba que é por aqui que você organiza os seus datasets, como se fossem diretórios com seus arquivos, e dentro do seu app ou do seu chatbot, você pode também testar aqui no Preview. Se você clicar no Preview, ele vai abrir uma aba onde você pode escrever e vai vendo como é que está o tipo da resposta. Então, eu recomendo que você vá escrevendo, digitando e sentindo. Caso você queira mudar alguma coisa ou melhorar, você vem aqui no pré-prompt, né? E faça os seus ajustes necessários, refinando-o cada vez mais, deixando ele aqui bem a contento. Então, agora, quando a gente vai, por exemplo, para uma parte de, de onboarding, fala assim, olha, ok, gostei, quero avançar, quero, enfim, usar o ByteAPT, a gente vai mandar para você um link para fazer a instalação. E do que a gente precisa fazer a instalação? Quem faz a instalação, no caso, é a ByteBuild. É muito rápido, a gente leva alguns minutos para fazer. Você também leva alguns minutinhos aí para poder preencher essas informações. A gente vai precisar aqui, claro, dos seus dados, que é seu nome, a informação da sua conta como. Se você for um cliente ByteBuild, a gente já tem o seu ID, senão você simplesmente informa para a gente, está tudo bem orientado. A gente pede para você também nos informar a chave do seu DeFi, API, a API também da sua OpenAI, caso você queira transcrever áudios, ele funciona com áudio, o cliente manda áudio, o robô consegue transcrever o áudio e responder já em textos. É maravilhoso isso. Então basta você fazer o onboarding aqui, preencher as informações, a gente recebe essa notificação, a gente instala então e lhe comunica por WhatsApp. Toda a nossa conversa se dá ali pelo WhatsApp. Você tem 14 dias para testar à vontade, para ver como é que é junto ao seu DeFi, junto ali à sua OpenAI também. E a gente só passa a fazer a cobrança do nosso widget depois de 14 dias, caso você queira continuar. Então, recomendo fortemente aí fazer esse onboarding, solicitando a gente nos nossos canais, para que a gente inicie a instalação. Quando a gente também inicia a instalação, a gente oferece para vocês uma, uma visão aqui que é de uma ajuda inicial e dicas sobre conteúdos. É uma reunião pré-agendada, obviamente. A gente pede um valor simbólico aqui, onde membros da equipe, que pode ser eu ou outras pessoas da equipe, auxilia você nesse processo de uma espécie de consultoria aqui pontual, né, uma mentoria, melhor dizendo, um treinamento, das dicas de como você pode fazer, te ajuda a parametrizar tudo, deixa tudo bacana, tanto no seu como também dentro do DeFi ou no seu fornecedor de preferência. E ali é muito útil, recomendado esse tipo de mentoria aqui. E depois, caso também precise de outras mentorias ou de outras situações de apoio e suporte, a gente tem outros serviços aí pontuais que a gente pode auxiliar junto à nossa equipe, além, é claro, do nosso próprio suporte que a gente oferece aqui para vocês. E nesse suporte, nós já temos também tanto a nossa IA, que pode estar aqui atuando com um processo direto mesmo aqui, com as dúvidas. Ó, aqui também você tem algumas situações já práticas, né? Como as dicas de uso
e também as perguntas que foram treinadas especificamente para o ByteGPT, que ajuda bastante. E aqui nós temos, mais uma vez, repito, reforço, dicas e conteúdos de primeiros passos, quando você tem ali o seu, quando você tem já o seu como instalado, né? No ByteGPT, a gente tem aqui esses vídeos, dicas de casos de uso, a gente tem aqui então todos os conteúdos dos nossos fornecedores, com as dicas de como fazer aquele pente fino que eu estava mostrando para vocês aqui no DeFi. Então, dentro do DeFi, que é onde eu estava naquela hora, ó, estava carregando, eu posso vir aqui também, ó, e fazer um pente fino nesse botão, justamente esse botão aqui dos modelos, porque nesse botão é onde eu vou ver, por exemplo, qual que é o modelo que eu estou fazendo de uso, mantendo o 3.5, que é o que eu recomendo por conta do preço, a temperatura, que vai de 0 a 2, sendo que quanto mais próximo de 0, mais fidedigno ao seu material do dataset, ao seu contexto. Ele vai tentar usar as mesmas palavras, os mesmos termos. Se você vai mais em direção ao número 2, ele vai ser um pouco mais criativo, vai enriquecer mais o vocabulário, vai tomar um pouco mais de liberdade. Então, aqui eu deixei 0.7, é uma maneira um pouco mais ponderada ou balanceada, né? E também o Max Token, que no modelo 3.5 ele permite ter 4.000 tokens para trabalhar, para entregar resposta, para consultar o seu contexto. 4.000 tokens são 3.000 palavras. 3.000 palavras no WhatsApp é muita coisa, né? Então, se você deixar 512, é um número bom. 512 é um número que vai dar tranquilo, caso ele precise de escrever um pouquinho mais. E se a pessoa perguntar, olá, tudo bem, como vai? E a resposta for tudo bem, o que você precisa agora, ele vai gastar meros dezeninhas ali de tokens, né? Não centenas de tokens. Então, a gente passa essas dicas aí para vocês nas nossas conversas iniciais. Então, basicamente, são essas informações que nós gostaríamos de trazer aqui por hora. Lembrando que você precisa de uma licença como no plano professional ou no plano, desculpa, no plano avançado ou empresarial, melhor dizendo, e o básico não tem SalesBot, e uma instalação já em um desses provedores e nos fornecer também aí qual é a API que você vai usar, a chave que você vai usar para operar. Tudo isso nós temos vídeos ensinando passo a passo, a nossa equipe passo a passo, a nossa equipe também auxilia, o nosso chat com IA também contribui para que a experiência seja fluida, tranquila, para que você possa ter a sua aplicação como com IA generativo. Então, entre em contato conosco aí pelo site mesmo, aqui nos nossos canais, caso você tenha interesse, vem aqui na nossa atendente virtual, e aí pode ver que não tem interesse, e segue o fluxo que nós seremos acionados aqui com o maior prazer para poder auxiliá-lo nessa implementação. Bem? Então é isso, bom proveito, estamos à sua disposição.